Por gentileza, eu gostaria que você ficasse de pé, estendesse a sua mão sobre a minha vida e viesse orar pela minha vida nessa noite. Por gentileza, você que pode, faça isso. Amém? Pode se sentar, obrigado. Temos algum visitante hoje? Temos, né? Eu esqueci seu nome, filhão, cadê ele? Iago. Seja bem-vindo, tá? Tá na casa do papai. Foi esse rapaz bonito aí que te convidou? Ele é bom lá na... não fica... Amém, amém. Fica à vontade, tá? Amém. Vamos lá. Por gentileza, abra sua Bíblia em Números 13. Números capítulo 13. Números 13. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe dê dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarei homens, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Pará, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacar; da tribo de Simeá, Safá, filho de Ori. Até aqui. Aqui diz que foi enviado 12 homens para espiar a terra que o Senhor Jesus já tinha prometido ao povo de Israel. Só que existe um porém. Quando a gente viaja dentro dessa passagem, foram escolhidos 12 homens líderes, todos da mesma igreja, todos faziam parte da mesma igreja. Só que para chegar até aonde eles foram, eles passaram por um processo. E o interessante que foi enviado cada um representando uma tribo. Porém, dos 12, 10 se acovadaram, se intimidaram com a situação e começaram a falar mais para frente que era uma terra de gigante, uma terra onde tinha uma muralha muito grande, que não poderiam entrar. Porém, 2 homens, e ali eles passaram 40 dias, mais para frente, passaram 40 dias nesse processo de espiar a terra. Dos 12, 2 entenderam o propósito de Deus na vida daquela igreja, vamos dizer assim, porque faziam parte da mesma igreja. Todos nós aqui fazemos parte da mesma igreja,
Mas quando vem a dificuldade sobre a minha e sobre a sua vida, muitas das vezes nós queremos pôr limite naquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E o interessante que dois voltaram. Voltaram com cacho de uvas e mais algumas guloseimas, vamos dizer assim, e declararam a respeito daquela terra, que era uma terra boa, uma terra onde que se plantava, dava. Vamos imaginar, a Bíblia fala que para carregar o cacho de uva foi preciso de mais de um. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Como estou vendo? O Igor tem sacolão. Todos aqui conhecem uva. A gente vai comprar uva, vem meio quilo de uva dentro de uma caixinha. O meu neto consegue carregar. Mas para carregar aquele cacho de uva, foi preciso de mais de um. E quando eles chegaram, vamos conjecturar, a fartura foi boa, porque ali houve uma divisão sobre aquilo que eles trouxeram. Mas não é sobre o que eles trouxeram que eu quero falar. Eu quero falar sobre a palavra que eles falaram ao seu líder, que era uma terra boa, ou seja, a terra que Deus já tinha prometido. Porém, não foi fácil conquistar. Não foi algo que simplesmente receba aí. Não. Foi preciso entender que para conquistar aquela terra prometida, teria que passar por um processo. Eles foram lá espiar, voltaram, e a terra foi dada a eles, igreja? Me ajuda a pregar, foi dada a eles? Não. Foi preciso lutar, tomar posse. Ou seja, aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida, nós temos que tomar posse, nós temos que lutar. Se a gente for parar para analisar as promessas de Deus, ela continua sobre a minha e sobre a vida de cada um. Mas é preciso a gente tomar posse, a gente entender que não é simplesmente vir aqui, vamos ser bem sinceros, ora por mim, vamos até orar, Deus vai fazer? Vai. Mas existe algo que eu tenho que fazer, e você tem que fazer para tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Porque para conquistar, dá trabalho. Todos nós aqui temos as nossas demandas, temos as nossas dificuldades que não são poucas, mas você já parou para pensar que Deus é contigo? Você já parou para pensar que Deus tem algo grande para fazer na sua vida? Porém, quando nós vamos mais para frente, no capítulo 14, ali começou uma murmuração, o povo reclamando: é melhor a gente voltar para o Egito, porque nós estamos aqui para morrer de fome. Ei, entenda algo: da onde Deus te tirou, você não vai voltar mais. Vou repetir para você entender: da onde Deus te tirou, você não vai voltar mais. Ah, por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Tá difícil? Quem disse que ia ser fácil? Ei, a família que Deus te deu é a melhor família. Entenda algo: está doendo, só você sabe o que você está passando, eu não sei, mas existe alguém que está hoje aqui e sabe o que você tem enfrentado. E sabe o que ele fala? Ei, não temas, eu sou contigo.
não temas, eu sou contigo. Sabe, com licença, eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Às vezes nós queremos agir como esse povo aqui, murmurar. Só que eles esqueceram do que Deus já tinha feito. O que, evangelista? Deus já tinha abrido o mar vermelho. Deus já tinha feito coisas grandes. Para pensar. O que Deus já fez na sua vida. Ei, igreja, é hora da gente se levantar. É hora da gente entender que o propósito é maior do que aquilo que eu quero fazer. Esse povo, Deus tirou do Egito. Só que esse povo, no capítulo 14, a gente vai ver que ali houve uma murmuração. E por murmurar, deixaram de entrar na terra prometida. Entenda algo. Se você perguntar para mim: ei, evangelista, em algum momento da sua vida você já murmurou? Sim, mas eu resolvi mudar, a não murmurar mais. Se não aconteceu agora, porque não foi o que Deus tinha para fazer naquela hora. Eu sou grato a Deus por tudo. Sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha nora. Sou grato a Deus por essa igreja. Só que é preciso a gente entender, a Bíblia diz isso, que há tempo para todas as coisas. Só que muitas das vezes nós queremos o agora. Não, tem que ser hoje, tem que ser agora. Quem disse que tem que ser do teu jeito e do meu? Eu aprendi algo, dói, mas o legal é quando a gente ouve a voz de Deus através de uma pessoa. Calma. Esses dias alguém falou assim para mim: não é porque não aconteceu que eu não quero que aconteça. E eu entendi, mas eu creio que vai acontecer no momento certo na minha vida. Porque todas as vezes quando nós paramos para murmurar, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Às vezes a gente murmura por tão pouca coisa, pela toalha que os homens costumam fazer, deixar em qualquer lugar, e a mulher reclama, né? Mas reclamou, vamos mudar de atitude. O culto, ele não começa aqui, ele começa dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente vem para a igreja: hoje eu quero ir lá ouvir aquela palavra. Como diz o Evani, que ele via um domingo e ficava pensando nos dias logo, né? Que era quarta e domingo. Ei, entenda algo, daqui a pouco o culto vai acabar, vamos para nossa casa. Mas você homem, você mulher, tem que continuar fazendo a extensão daquilo que nós aprendemos aqui. Se Deus te deu uma família, cuide dela. Ah, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Ei, a sua família é a melhor família do mundo. Sabe, quando Deus me leva para falar sobre família, eu vou voltar para a mensagem, mas quando Deus me leva a falar sobre família, é algo que eu agradeço todos os dias, porque
há 30 anos atrás, eu não sonhava em ter uma família, mas quando eu entrei dentro de uma igreja, aonde lá eu conheci Jesus, e lá Jesus me deu uma família, me deu uma esposa, me deu filhos, me deu neto, e eu paro para pensar o quanto Deus tem sido bom na minha vida, porque família é algo constituído por Deus. De vez em quando as panelas voam, mas é família, sabe? Às vezes eu fico vendo algumas coisas. Quando eu casei, eu pesava 66 quilos, pastor. Aí hoje eu falo, pô, a comida da minha linda é boa, e é boa mesmo. Mas não foi ela que fez isso, fui eu que não cuidei de mim. A gente tem que cuidar. Às vezes, nós vemos, não é com alegria o que eu vou falar. Ouvíamos, fulano separou. Ei, entenda algo, não tem separação, até o dia que Deus nos chamar. Entenda algo, eu sempre pensei isso, o dia que eu casar, vai ser até o dia que Deus me levar. A panela pode voar, mas eu vou continuar com a minha família. Entenda algo, volto a dizer, a sua família é a melhor família do mundo. Aí a gente, por qualquer coisa, escutamos situações, fulano separou. Ei, tem um monte de gente lá fora que queria ter uma esposa sábia, que queria ter um esposo sábio. Entenda algo, não é porque a tampa da panela voou que você tem que separar. Não sei nem porque eu estou indo nessa linha, porque na moral, eu costumo olhar para a minha vida e dizer, é até o fim, não tem como eu retroceder, não tem como. Quero ficar velhinho junto com a minha amada, apesar das panelas às vezes querer voar, mas é a melhor família que Deus me deu. Entenda algo, e vou te dizer um segredo, nem tudo a gente conta para pessoas. Existem coisas que é você e seu esposo que tem que resolver. Não estou querendo tirar a autoridade do bispo, da bispa, não. Mas existe coisa que você sabe que é você que tem que sentar e resolver. Que você saia daqui hoje entendendo que se você largar, tem outro lá fora esperando. Mas isso não vai acontecer aqui. Isso não vai acontecer aqui. Lute. Está difícil? Dobra o teu joelho e declara: a minha família é a melhor família do mundo. Vamos voltar para a mensagem, que eu vou ser breve. Quando nós entendemos que para a gente conquistar aquilo que Deus tem, porque já tinha sido liberado uma terra que mana leite e mel, porém foi preciso tomar posse. Sabe, quando a gente quer um emprego, eu sou assim. Eu já fiquei 29 dias na porta de uma obra para me fichar. O último dia eu falei com Deus, quando inteirou 30 dias,
Eu ia e voltava, e não era perto não. Minha carteira já tinha entrado, já tinha saído. As pessoas vinham falar comigo: pô, não entendo. Isso saía há 20 e poucos anos atrás. Eu não entendo porque que todo mundo entra e você não entra. Mas eu não desisti. Quando inteirou 30 dias, eu falei com Deus: Deus, hoje é o último dia que eu vou lá. E fui. Muitas das vezes ia sem dinheiro de passagem, pedindo carona. Mas todo dia eu estava lá. E quando deu 30 dias, eu não me esqueço disso. Chegou uma pessoa. Aí eu falei: poxa, eu moro lá onde o senhor fez uma obra, que é aqui no bairro. E falei com ele. Ele pegou a minha carteira, entrou e eu fiquei lá pro lado de fora. Daqui a pouco veio: o Marcos, pode entrar aí. E ali eu trabalhei durante um tempo, porque eu não desisti. Eu teria tudo para desistir. Isso aí não só foi uma vez que eu fiz não, porque eu entendo algo. Deus, ele já prometeu, mas é preciso a gente tomar posse. O que é tomar posse? É ir à luta, não é ficar esperando. E entender que tudo é o tempo de Deus. Às vezes eu fico conversando com Deus, e essa madrugada foi uma que eu fiquei muito conversando com Deus. E Deus, ele falava cada coisa comigo que eu falava: pô, papai, não tem como. Não tem como. E Deus ali conversando comigo. E confesso que eu gosto de preparar a mensagem, gosto de estudar, mas o bom é quando Deus nos pega de surpresa, porque quando a gente vai para dentro dessa palavra e consegue entender que aqui havia uma igreja, 12 foram espiar a terra, 2 voltaram com uma notícia boa e 10 foram negativos. É o momento da gente entender que ser negativo não vai mudar a vida de ninguém. Posso ser bem sincero? Vai doer, mas eu vou falar. Se parar alguém perto de você, começar a murmurar, com toda a educação, me dá licença, eu não quero ouvir isso não, porque eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida. Porque muitas das vezes vão nos pegar num dia mau, e a gente vai querer dar ouvido, porque foi assim. Dos 10 que voltaram, os 2 que chegaram primeiro deram a boa notícia, mas os 10 que vieram depois, está na Bíblia, começaram a falar um monte de coisa. Não vai dar não. Não, para que eu vou para aquela igreja? Vamos dizer assim, né? Terra prometida. Mas para que eu vou para aquela igreja? Aquela igreja lá não é legal não, pô. O piso não é legal, e a parede então nem se fala. Tem um rapaz lá que é chata beça. Tem uma mulher lá que é chata beça. Não vou para esse lugar não. Não vou não. Foi a notícia que os 10 deram sobre aquilo que já tinha sido liberado sobre a vida do povo de Israel. E ali, aqueles que murmuraram perderam aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Está na Bíblia. Entenda algo, é o momento da gente acordar e entender: se tem algo acontecendo na igreja, eu tenho que estar lá. Amém, igreja? Terça-feira a gente tem aula de discípulo aqui,
Tem muito rostinho aqui que eu não estou vendo. Ah, mas eu trabalho. Amém. Mas deu para vir, venha. Ah, eu tenho evangelismo. Eu tenho que estar lá. Tem a reunião de jovem. Eu tenho que estar lá. Está acontecendo algum movimento na igreja? Eu tenho que estar lá. É o momento da gente entender que cada vez que nós se aproximamos das coisas de Deus, Deus se aproxima da gente. A gente ouve muitas desculpas. Ah, que eu estou fraco, que a carne é fraca. Pecado não é vitamina. O dia mau eu tenho, você tem, mas nós temos um Deus grandão. Sabe, quando a dificuldade vem, eu começo a pensar no que Deus já fez na minha vida. Se esse povo entendesse, uma parte entendeu, a outra não. Pô, Evani, caraca, Evani, você estava lá no dia que o Mar Vermelho foi aberto, Evani? Rapaz, mas que cena, vamos imaginar que cena, né? O que Deus já tinha feito na vida daquele povo. Para pensar novamente, igreja, da onde Deus te tirou, e olha onde você está hoje. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, igual o filhão aí, ó. Quero falar algo para ti. Você tem uma família que ora por você. Você tem alguém na tua família que está orando por você. Sabe esse convite que você recebeu hoje do Evani? E você se dispôs a vir hoje aqui. Não foi simplesmente o convite do Evani. Você recebeu o convite, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Sabe por que ele te trouxe hoje aqui? Porque ele tem algo para falar para você hoje nessa noite. Quer ouvir? Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Porque, filhão, se tem algo que Deus tem, a Bíblia fala sobre 5 talentos. Deus deu a cada um desses 5, Deus deu talentos. Você tem um talento. Só que é preciso a gente entender aquilo que nós temos e confiar em Cristo. Que hoje, nessa noite, você possa entender o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você é casado, se você tem filhos, mas eu quero dizer algo para você. Você sabe quantos livramentos que Deus já te deu. Sabe aquelas vezes que você fala assim: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, Ele está ouvindo, mas Ele está esperando algo de você. E é hoje. Sabe, mas a Bíblia fala que nós, enquanto estamos nesse mundo, temos que escolher aonde nós vamos viver a vida eterna. Ou com Cristo, ou sem Cristo. A escolha é sua, é de cada um que está aqui hoje, é de cada um que está assistindo pela internet. Porque eu tenho algo para dizer para essa igreja. Talvez você já tenha ouvido milhões de vezes. Deus está voltando. Talvez hoje seja a última vez que eu esteja pregando aqui. Não sei. Mas papai está voltando. E o que é que nós temos feito com nossa vida? Quinta-feira foi pregado sobre... Quem estava aqui quinta-feira? Devido à multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriarão. Aí no versículo mais abaixo diz assim:
aquele que perseverar, for fiel, receberá a coroa da vida. Mais ou menos isso. Porque quando eu cheguei em casa na quinta-feira eu não li, mas na sexta eu li a passagem toda, para mim poder entender. Quando você chegar em casa, vai lá, abre lá em Números 13, vai lendo. Porque entenda algo, igreja, o momento do louvor, foi muito bom, evangelista Adriana, subiu aqui, me fez até suar. Mas entenda algo, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, é preciso eu conhecer a verdade. Que verdade que é essa? É essa aqui, ó, a Bíblia. Essa é a verdade. Eu vou fechar aqui dizendo algo. Não podemos fazer como o capítulo 14, que começaram a murmurar, e por murmurar deixaram de entrar na terra prometida. Está difícil, está doendo, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Está doendo. Eu estou pedindo há tanto tempo a Deus e não aconteceu ainda. É Deus te preparando para quando Deus colocar na sua mão, a gente dá valor. Porque, entenda algo, o que Deus tem para fazer na sua vida, não é simplesmente só abrir uma porta do emprego, é você abrir o seu próprio negócio, não. Isso aí é pequeno demais, porque Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Isso é pequeno demais, porque isso aí, até quem está lá fora consegue. Só o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é bem maior do que isso. Quantas pessoas que receberam, a Bíblia diz, 10, 2 só que voltaram. Foi 2, né? Ou eu querendo aumentar? A igreja está ligada. Não, só foi para ver se o ministério está ligado, né? Um voltou para agradecer aquilo que Deus fez, que o Senhor Jesus fez. Entenda algo. Pode estar difícil, mas seja grato por esse dia. Pode estar rolando só um arroz, mas seja grato por isso. Pode estar voando a panela, mas seja grato por isso, porque você ainda tem uma família, e o Satanás não tem família nenhuma, e não vai destruir família nenhuma aqui. Fique de pé, por gentileza. Sabe, igreja, eu gosto muito do mover de Deus, de pular, apesar de não estar aguentando mais pular, né? Mas às vezes quando eu dou meus pulos, pulo santo, tá? Mas o que nos mantém de pé é a palavra. Todas as vezes quando vem aquela situação, pega a Bíblia e vai ler, porque eu tenho a certeza que Deus ele vai trazer uma palavra. Porque todas as vezes quando eu estou passando algo,
eu pego a Bíblia, porque, entenda algo, a Bíblia, às vezes a gente quer ouvir aquela pregação, que Deus vai fazer, ei, entenda algo, a Bíblia, ela não precisa de pregador, ela se prega sozinha, basta a gente abrir, não precisa, sabe, aquele culto a gente fala assim, aquele culto, cadeira voou, às vezes a gente comenta aqui, que quando era do outro lado ali, era assim, a cadeira voava, sinto até falta, mas tudo tem um momento certo para acontecer. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, o que nós temos feito com o nosso amigo Espírito Santo? O que nós temos feito com o nosso amigo Espírito Santo? Porque muitas das vezes quando acontece algo, a gente quer deixar de ler a palavra. Isso aqui fechado dentro da nossa casa é simplesmente um livro, mas quando nós abrimos, aí nós entendemos que não é simplesmente um livro, é a boca de Deus, é a bússola da nossa vida. Às vezes a gente quer ouvir uma pregação muito boa, aquela pregação que me faz chorar, que me faz arrepiar. Aí, quer arrepiar? Abre a geladeira. Nós temos que ter a certeza que pode estar difícil, mas Deus é comigo. Está doendo, mas Deus é comigo. Porque eu entendo algo. A Bíblia diz, é ser fiel até o fim. Por gentileza, paga a luz aí por gentileza, porque o filhão aqui vai cantar um hino aqui. Feche seus olhos e medite no que nós temos feito com o nosso amigo Espírito Santo. É o momento da gente entender que nós precisamos sair hoje daqui com a nossa mente mudada e entender que o nosso amigo Espírito Santo está aqui, pronto para nos ouvir. Sua família aí, abraça ela. Abraça ela. Você que está com a sua família aí, abraça ela. Abraça ela. Perca o